terminei a minha campanha em 2018, eu fiquei algum tempo sem investir, porque me frustrou muito, assim, de falar, né, foi tão eficiente quanto deixar o meu cartão no café, né, e é isso, veio 2 pacientes em 6 meses. Veio 2 pacientes que ficaram, que quiseram, foi isso. Basta você fazer o teste, né? Vou colocar lá, atendimento com nutricionista. Faz o teste, né? Coloca lá e vê a quantidade de profissionais que vai aparecer. Então, o que é que vai fazer a pessoa que pesquisou querer você? Né? Eu acho que é um pouco disso. E o que é que vai fazer com que a pessoa que pesquisou seja a pessoa que você também quer? Né? Que tem esses dois lados. Hoje a gente vai falar sobre Google Ads. Será que só a campanha basta? Será que isso é suficiente? O que será, hein, Fê? Eu acho que a gente resolveu começar por esse tópico porque no ano passado a gente trouxe bastante a questão do Google Ads, né? Porque a gente começou a falar bastante sobre Google Ads, né? E falou, olha, não é a única opção o Instagram, redes sociais, né? A gente pode ampliar a nossa visão, a gente pode ampliar a forma como a gente tem para captar os pacientes, né? Não precisa ter esse nível de exposição. E eu acho que algumas pessoas acharam que era muito simples, né? Falar, nossa, então é uma fórmula mágica. Olha que maravilhoso que essas pessoas me contaram qual é a fórmula. E a fórmula é fazer um anúncio no Google Ads. Que simples a minha vida ficou agora. Nossa, foi exatamente isso. Acho que você conseguiu resumir bem o que aconteceu. Assim, eu acho que as pessoas elas ficaram maravilhadas com a novidade. E dá para se entender, né? Porque eu acho que usar o Google Ads para captação de pacientes, eu acho que resolve a dor de muita gente. Acho que essa é a questão, né? Resolve a dor de muitos profissionais, né? Então dá para se entender, porque eu acho que assim como a gente, né, as pessoas não se sentiam muito confortáveis com essa ideia desse marketing digital, de eu tenho que montar uma página, eu tenho que me expor, eu tenho que ficar falando de mim, e na verdade eu estou querendo vender outro serviço, eu acho que isso não está muito ok. E eu senti a mesma coisa, assim, que você. As pessoas ficaram, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então é isso, Liberdade. liberdade, achei o segredo, é isso que eu tenho que fazer e eu vou resolver minha vida agora. E Sim, aí eu acho que vieram outros problemas, né, a partir disso, porque não é só isso, né, gente? Eu acho que sim, já respondendo a pergunta da live, é, não é sim. só isso. Não foi só isso que fez com que eu e a Fernanda tivesse boa experiência com relação ao Google Ads. Não foi só isso que fez a gente conseguir, de fato, construir o nosso consultório, fechar a agenda. Não foi. E a gente conta isso, né, Fê? A gente conta isso no Uhum. e-book. A gente conta isso diversas vezes. Como foi a trajetória? Como foi a sua primeira vez? Né? Os percalços desse caminho da primeira vez lá no Google Ads. A gente contou isso para vocês, pessoal. Isso foi falado. Acho que ficou meio de lado, Sim, ofuscado pela novidade. sim. Eu acho Né? que às vezes é isso, a gente. É porque tem uma diferença importante no sentido de que a proposta do Google Ads, ela não. Ela é um tanto mais simples de constância do que a proposta do Instagram, né? Porque Com a proposta do certeza. Instagram não tem férias, né? Não tem time off. É o tempo todo e o tempo todo ali alimentando, o tempo todo consumindo. E quando você faz, por exemplo, uma proposta de conseguir captar paciente por meio do Google, você tem muito mais controle. Quais são os dias, quais são os horários, quais são as preparações que você vai fazer, mas isso não significa que é um milagre, né? Não significa que você fala, então tudo bem. Então eu achei uma fórmula mágica que vai trabalhar para mim e eu não preciso fazer nada
e eu também não preciso... Enfim, não, é isso, né? É mágico. Eu fico aqui, sei esse segredo e eu resolvi a minha vida. E não é verdade. Não, Não é verdade. tanto não é verdade que assim como a gente mesmo conta na nossa história e você relata a sua primeira experiência com o Google Ads como foi, a gente recebeu inúmeras mensagens de pessoas falando, olha, eu tentei já o Google Ads e não funcionou, Sim, não deu certo. E aí, não deu certo porque tem um conjunto de coisas que são importantes fazer, tem uma série de procedimentos que são importantes. E eu acho que eu e a Fernanda nessa trajetória, a gente foi entendendo isso, né? Entendendo sim. que existia uma série de procedimentos a serem cumpridas para que de fato você tenha sucesso nessa empreitada de construir seu consultório. E esse entendimento levou 3 anos. Assim, não foi uma coisa do dia para a noite, não foi um dia que nossa, acordei aqui, deu super certo. Então, assim, a ideia de milagre, gente, não existe, Não, assim. Milagres não existem. Eu acho que o que é legal é justamente o que a Fernanda apontou, né? Dessa liberdade de você atuar enquanto profissional, de oferecer um serviço que é o seu serviço, não ficar preso, né, oferecendo outra coisa para as pessoas consumirem, principalmente em Instagram, principalmente em Facebook, em redes sociais, a gente acaba, é uma intervenção que acaba gerando um outro consumo, né, do seu produto. Você tem que fazer um outro produto ali, né? E não é a intenção de sim. muitos profissionais. Não é isso que muitos profissionais esperam, né, enquanto carreira. Não, completamente. Acho que tem uma coisa de que, como a gente acabou levando 3 anos, né, para conseguir consolidar tanto o site quanto o que a gente esperava do consultório e etc., a gente acabou tendo todo um planejamento diluído no tempo. Então, por vezes parecia que a gente não tinha né, que essa não era uma parte tão importante, né? Como se a gente já começasse no primeiro passo de fazer a campanha, de fazer o site, de colocar a mão na massa. E tem vários passos anteriores, né? Porque não adianta você. É a mesma coisa que você ir no mercado sem uma lista de compras e com fome. Sabe? Você vai escolher 1000 coisas, vai olhar 1000 coisas e não necessariamente são as coisas que são úteis, entende? Então, eu acho que tem um ponto do planejamento que foi ficando muito claro para a gente do quanto que isso faz uma diferença muito grande. Sim, sim. E esses pontos, né, de planejamento é muito do que a gente já vem falando, né? Da importância de você saber qual é o seu objetivo claramente na clínica, quem é o público que você quer atender, porque é isso, né? A gente não atende tudo na clínica. A gente não consegue abarcar tudo. Então, você precisa ter muito claro isso, né? E nesse momento que a gente está vivendo, algumas coisas também mais da ordem prática, no sentido, quero fazer atendimento online, eu quero fazer atendimento presencial, que foco eu estou dando para minha clínica nesse momento? Eu já tenho uma clínica, eu não tenho uma clínica e eu estou começando. Então, as coisas, elas são muito mais complexas do que pareceu, né? Do que, assim, as pessoas, eu acho que entenderam, né? Ah, eu vou lá, faço uma campanha e já era. Mas, na verdade, não. Eu acho que, eu diria que a parte do planejamento e a parte de compreender como é que funciona o Google Ads, como é que funciona a plataforma, é a mais importante de todas. Porque é assim que você vai conseguir traçar estratégias claras diante daquilo que você quer fazer. Porque a nossa carreira, ela não é uma coisa só, né? Ela não é linear. Ela vai mudando. Né? Seja com você fazendo algum tipo de curso, acrescentando um tipo de conhecimento, tendo mais experiência, a carreira vai mudando. E aí, como é que você faz com essas mudanças, né? Onde é que você Sim, incorpora isso? não, e eu acho que tem algumas coisas também dentro do site, né? No sentido de como que o site é percebido pelo, enfim, pela Pela rede, né? plataforma.
pela plataforma e o quanto que as suas configurações de campanha são entendidas pela plataforma. Então, por exemplo, se você tem um foco em atendimento de criança e adolescente, a plataforma demora um tempo para entender qual que é o perfil das pessoas que fazem sentido procurar o seu serviço, né? Por mais que você configure isso, acelere o tempo que a pessoa, né, que a plataforma tem para entender o que é que você está procurando e, de fato, né, juntar quem está procurando com quem está oferecendo, tem um tempo aí, né? E se você não sabe configurar, esse tempo vai ficar muito maior, né? Vai ficar... E aí é isso, vai ser que nem a primeira campanha de 2018. Quantas pessoas que não tinham absolutamente nenhum interesse em fazer terapia vieram me procurar. Ou, né, que estavam procurando terapia gratuita, enfim. Né? E acontece, toda vez que você tem uma plataforma zerada, se você não fez as configurações ou se teve algum detalhe de configuração que você deixou de fora, acontece de novo, né? Porque tem um tempo. É uma campanha nova, elas têm um tempo para entender o que é que você está oferecendo, né? Exato. E é isso, no consultório tem vários subnichos, né? Sei lá, é oncologia, é home care, é nutrição comportamental, enfim, tem vários subnichos e tem esse tempo da plataforma entender. Então, se você sabe como configurar, você acelera, mas não tem como você simplesmente não passar esse tempo, né? Tem um tempo de aprendizagem. Exatamente. Eu costumo explicar, assim, para os nossos mentorandos, né, Fê? Que o Google... O que você tem que entender? Que o Google, ele é universal. Todo mundo usa para muita coisa. Então, é uma plataforma que ela tem que servir para tudo. Então, quando você entra ali, quando você se anuncia ali, você precisa dizer para a plataforma, pense na plataforma como se ela fosse uma pessoa. Diga para ela quem é o perfil da pessoa que você quer que vendeu o seu serviço, né? Porque você está oferecendo o seu serviço, é isso que você está fazendo ali. É um anúncio para você oferecer aquilo que você faz. Se você é psicólogo, você vai oferecer atendimento psicológico. Se você é nutricionista, atendimento de nutrição. Enfim, não importa a sua área, você está vendendo o seu serviço ali. E aí, ele precisa entender quem é a pessoa que esse profissional quer. Para quem é que eu tenho que mostrar esse anúncio? E aí, aí é que o caldo entorna, eu diria, porque tem uma série de coisas que você precisa aprender que são novas. E além de ter que aprender essas coisas novas, você precisa entender como é que você vai explicar para essa plataforma o seu objetivo. Né? Como é que você vai explicar para a plataforma, olha, eu quero atingir isso. E aí vem estratégias, né? Num outro patamar, depois que você passa por esse tempo de entender, de conseguir colocar aquilo ali, as configurações necessárias, tem questões de estratégia, como é que eu faço para atingir mesmo o meu objetivo, que não é a mesma para todo mundo, né? Que não é receita de bolo. Então, eu acho que é isso, assim, né? Do quanto... talvez você ir lá e fazer sozinho, você vai conseguir? Se a gente conseguiu, acho que você consegue. Mas o tempo que você vai levar pode ser grande. E aí a ideia é que você diminua esse tempo para conseguir atingir seus objetivos. E eu acho que diminuir o tempo e talvez diminuir a frustração, assim, né? Porque quando eu terminei a minha campanha em 2018, eu fiquei algum tempo sem investir, porque me frustrou muito, assim, de falar, né? Foi tão eficiente quanto deixar o meu cartão no café, né? E é isso, veio 2 pacientes em 6 meses. Veio 2 pacientes que ficaram, que quiseram, foi isso. Né? Então, eu acho que às vezes a gente, que é um tanto do que a gente ouviu, né, das pessoas contando assim, não, porque eu já fiz e não funciona, ou eu já fiz e é perder dinheiro, né, porque você coloca lá e as pessoas estão procurando outra coisa, estão, enfim, interessadas em outra coisa, e eu acho que às vezes as pessoas não se planejam, principalmente quando a gente está nesse momento recém-formado. Você fala assim, o que você atende? Eu atendo criança, adulto, idoso, grávida, cirurgia bariátrica, puerpério, tanto faz.
pode vir que eu estou atendendo, né? E aí a gente perde o detalhe do quanto que, às vezes, a pessoa, quando ela está procurando um profissional, ela quer um profissional que ela se sinta acolhida, né? E se eu sou uma mãe de um adolescente e eu estou procurando, por exemplo, um profissional para atender ele, por qualquer motivo que seja, nossa, tá com a minha filha adolescente está com problema de obesidade depois da primeira menstruação, né? E acho que precisa ver, sei lá, uma nutri, talvez uma psicóloga para entender o que é que está acontecendo. Eu vou querer procurar alguém que se relacione com esse público, né? Que minimamente fale, bom, não, olha, adolescente é aqui, eu tenho um histórico, eu atendo, né? Mesmo que a pessoa atenda outras coisas, não tem problema, não precisa ser só isso que a pessoa faz da vida. Mas precisa ter uma certa coerência. E às vezes as pessoas pulam essa parte do planejamento e aí falam assim, não, vou atender tudo que cai na rede é peixe. E aí as pessoas não se sentem acolhidas e falam, né, tô procurando aqui na internet, eu tenho muitas opções. Né? O tempo de você conseguir chamar a atenção da pessoa, às vezes é o tempo de carregamento da página. Né? Não sei, quando eu vou pesquisar alguma coisa, eu abro 20 páginas, uma do lado da outra. E, né, vai para a próxima, porque tem muitas opções. Exatamente, eu acho que isso é um ponto muito importante, Fê. Assim, o Google tem muitas opções. Basta você fazer o teste, né? Vou colocar lá, atendimento com nutricionista. Faz o teste, né? Coloca lá e vê a quantidade de profissionais que vai aparecer. Então, o que é que vai fazer a pessoa que pesquisou querer você? Né? Eu acho que é um pouco disso. E o que é que vai fazer com que a pessoa que pesquisou seja a pessoa que você também quer? Né? Que tem esses dois lados. E é muito interessante isso, porque algumas pessoas, assim, têm dificuldade de compreender isso e às vezes acham, é só fazer uma campanha. Vou lá, vou fazer uma campanha e já era. E acaba se frustrando, porque você não consegue atingir quem você gostaria, pelo simples fato de que você está, de repente, se apresentando de uma forma que não é a forma que essa pessoa gostaria de ser recebida, né? Ou pelo simples fato de que a sua plataforma não está configurada a ponto de você alcançar aquelas pessoas que você gostaria. Ou porque a sua organização não está suficiente, né? A gente recebeu muita gente, por exemplo, eu quero aumentar o valor da minha consulta porque eu quero ser mais valorizado, não sei o quê. Tá, legal. É possível, sim, mas o Google Ads não faz isso sozinho, não é milagreiro. Você não vai fazer isso sozinho. Você precisa de uma série de outras coisas, né? Assim, você precisa ter um site ok, você precisa ter os seus procedimentos enquanto empresa muito claros, assim. Quais são os seus... O que você está oferecendo? Qual é a qualidade do que você está oferecendo, do seu serviço? E aí eu não estou falando só do serviço enquanto a teoria, né? Porque você pode falar, nossa, mas eu sou um bom profissional. E eu acredito em você. Eu acredito, você é mesmo. Inclusive, eu acredito que você é porque você está procurando melhorar. Né? Você está procurando formas de encontrar um bom trabalho, de entregar um bom trabalho. Mas é isso, é entender que, assim, talvez de fato você precise melhorar em alguns aspectos. Talvez alguns aspectos precisam ser vistos com um pouco mais de cuidado. E por isso que a gente pensou em todos os procedimentos, em todo um método, né? Para que esses objetivos de fato sejam alcançados. Sim, e eu acho que é isso, né? Eu acho que aí tem duas partes, né? Tem uma parte do como que a gente consegue apresentar e acolher, né, essas pessoas que estão chegando e qual que vai ser o acolhimento para cada uma delas, né? Porque às vezes as pessoas têm mais de um nicho, né? Falar, não, eu trabalho com nutrição infantil e eu trabalho com nutrição em caso de cirurgia bariátrica, né? É diferente o acolhimento. É diferente a proposta, é diferente, inclusive, a condução do atendimento é diferente, né? Então, é importante conseguir pensar nessas coisas para conseguir acolher porque é isso, né? Se você está, por exemplo, seguindo o exemplo, né? Eu quero aumentar um tanto o valor da minha consulta. Se é uma pessoa que está procurando e disposta a pagar um valor um pouco mais alto, ela também vai querer encontrar qualidade. E isso vale tanto na qualidade do acolhimento e da recepção, né?
quanto da qualidade do seu currículo, né? Acho que precisa ter um alinhamento de expectativas aí também, né? Porque às vezes a gente encontra alguns jovens recém-formados e fala assim, ah, então com o Google Ads eu consigo cobrar R$ 300 a sessão, eu me formei ano passado. Você fala, olha, é muito difícil, né? Que você consiga começar e com tamanha credibilidade que uma pessoa que se disponha a pagar R$ 300 a sessão, olha o seu currículo e fale, nossa, esse currículo tá ótimo, né? Tem que ter um alinhamento de expectativas, assim, porque não é um passe de mágica, né? O que a gente, às vezes, que muitos de nós, profissionais, acaba se debatendo é que mesmo depois que a gente faz uma série de especializações e uma série de conquistas acadêmicas e teóricas, etc., nem sempre a gente consegue passar isso, né? Ou fazer com que as pessoas encontrem a gente, né? Mas tem que ter esse alinhamento de expectativas, não dá para falar assim, ah, não, então eu vou cobrar R$ 500 a sessão, sendo que eu me formei há um ano atrás. É muito menos provável, né? Talvez seja muito mais difícil encontrar as pessoas que topem essa proposta. Uhum. Exatamente. Eu acho que é entender o próprio momento, né? Eu acho que passa bastante por isso, assim. Qual é o meu momento? Em que momento de carreira eu estou? E como é que eu alinho isso? Significa que você, mas é porque eu me formei ano passado ou há 2 anos, eu nunca vou cobrar um valor que eu gostaria? Porque eu realmente acredito que o meu trabalho vale 250 o atendimento, 300 o atendimento, Uhum. não sei. Não significa isso. Mas significa que você precisa pensar em estratégias para chegar nisso, de repente. Ou se você é um profissional que já tem uma carreira consolidada de alguns anos, no sentido assim, já estudou bastante, já tem um currículo vasto e está patinando, porque a gente recebe muitas pessoas assim também, que mesmo Sim. com currículo assim de cair o queixo, ainda está difícil de conseguir os clientes certos, né? Os clientes que vão pagar aquilo que a pessoa tanto investiu, o profissional tanto investiu. E aí a gente faz os ajustes também, mostra por onde é o caminho. Tipo, olha, tem algumas coisas aqui que podem ser ajustadas que vão te ajudar a conseguir encontrar esse cliente. Por isso que a gente fala Sim. assim, Google Ads não é santo milagreiro. Não, milagre não existe. Eu acho que isso já deu para perceber, né? No sentido Sim. assim de que o Instagram tem uma proposta, redes sociais têm uma proposta, e aí haja trabalho para conseguir aquilo. E Google Ads também tem uma proposta. Por mais que não seja uma proposta de exposição, como as redes sociais, ou uma proposta que demande muito tempo, um vasto tempo para você conseguir um resultado, mas ele também tem uma proposta de trabalho. Você também precisa compreender, você também precisa aprender sobre isso para fazer a coisa Sim. funcionar, né? Sim, e acho que tem um ponto em comum, que é a questão do aprendizado, né? Quando a gente está falando com profissionais da saúde, a gente não tem marketing 1, 2 e 3 na faculdade. A gente não tem nem direito à negociação de valor, né? Na psicologia, a gente às vezes fala da questão da transferência, do quanto que o pagamento é importante, mas também para por aí as orientações. O pagamento é importante. Você fala, tá bom, o pagamento é importante, né? Enfim, e vai você com esse conhecimento para casa. É bom que seja, né? Né? Assim, Tem que viver, né? então, acho que exato, e eu acho que tem um ponto de que, assim, não é a nossa área de domínio, né? Então é impossível, eu nunca vou aprender, eu sempre vou depender de outra pessoa, eu preciso contratar uma pessoa para fazer um site, eu preciso contratar uma pessoa para fazer a minha campanha, gerir a minha campanha, porque é muito número, eu não entendo nada. É claro que não, né? Mas é importante que fique claro que tem uma curva de aprendizado de algo que não necessariamente você domina de início, né? E aprender, às vezes, é tentar e ler, e olhar, e ver, e mexer, e testar, e perguntar, né? Não é um conhecimento que se adquire por osmose. Falar, então eu vou dormir com o computador embaixo do travesseiro, e aí no dia seguinte eu já tô aqui, ó, fiz o download do Google Ads. Também não. Funciona, né? Também não.
E aí a gente entra numa questão que é o método, né, Fê? Assim, o Sim, método que a gente criou e que a gente chama de método independente é bastante para abarcar essa questão de você aprender de fato. E assim, como foco principal é você se tornar um profissional independente mesmo, de saber o momento de agir com determinada estratégia, voltar nas suas estratégias, mudar estratégias, enfim, começar, montar, fechar a sua agenda de repente, depois, eu quero voltar, né? Fluxos de clientes acontecem. Então, é de você sim, conseguir gerir isso, porque se você pensar, tá bom, então eu vou investir dinheiro em tudo isso, no sentido assim, vou contratar alguém para fazer meu site, vou contratar alguém para mexer lá na minha campanha e já era. Quanto tempo você vai sustentar isso? Eu acho que essa é a questão. E aí se torna sim, de novo um problema, porque qual é o problema inicial? O problema inicial é nem todo mundo tem grana para ficar dispensando para fazer um negócio desse. E, consequentemente, sim, muita gente, muito profissional bom, não está conseguindo alavancar o seu consultório. Esse é o nosso problema inicial. Então, é muito para responder esse problema inicial e fazer com que você, independente do momento de carreira que você esteja, consiga de fato gerenciar, montar, gerenciar, manter o seu consultório e viver dele, sim. né? Sim, e eu acho que a gente acabou tendo, né, por conta das pesquisas e do contato um pouco maior com as pessoas que são da área do marketing e tudo mais, acabou sendo bastante surpreendente para mim a quantidade de casos que a gente ouve de descaso, assim, do quanto que às vezes as pessoas contratam alguém e aí a pessoa fala, não, beleza, então eu vou fazer o site, a pessoa some, a pessoa fala, não, já vai ficar pronto. Não, pode deixar que já vai ficar pronto. E nunca mais você ouviu da pessoa, e aí 3 meses depois a pessoa te entrega, mas aí não era bem a cor que você queria, e aí para pedir para mudar a cor é mais 3 meses, né? E, enfim, sem contar com alguns relatos também que a gente já escutou sobre as agências mesmo, né? Tem agências de publicidade do quanto que o valor é muito superior do valor que está sendo colocado nas plataformas e do quanto que nem sempre as pessoas estão de fato cuidando, né? De anúncio ir para o ar sem ter link, né? Porque tem muitas outras coisas para fazer, né? Uma agência que trabalha disso tem é diferente de quando é você que está cuidando, né? E é cada R$ 1 que foi mal aplicado importa, né? Para a agência as coisas são um pouco diferentes. Sim, Então eu tenho uma sensação de que é isso. Quando a gente consegue aprender, a gente consegue cuidar muito melhor, né? Mesmo que inclusive nem seja você que esteja fazendo, se você entende a lógica, você inclusive consegue fazer as perguntas, né? E as cobranças de como que funciona, como que não funciona, o que a gente vai fazer, qual que é o melhor caminho, não concordo com o caminho que está escolhendo. sim, e consegue, inclusive, andar conforme a carruagem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, gente, que assim, ano de 2020 veio para provar que as coisas podem virar de ponta cabeça, sim. Então, eu acho que vale ressaltar que é muito importante você entender o que é que está acontecendo para quando surgirem situações que você de repente percebe que existe um caminho, você saber fazer. Porque é isso, Sim, assim, a vida anda. Você está fazendo hoje uma proposta, está com uma coisa em mente, e quantas vezes daqui 2, 3 meses a vida andou, o mundo mudou, né? As coisas mudaram, a gente antes atendia só presencial, agora a gente atende online, e isso expandiu demais assim a possibilidade de você ter clientes, enfim, as coisas mudam. Então, se você fica preso a determinados profissionais, a determinadas classes, você não anda no mesmo ritmo. Porque sim, quantos colegas eu não ouvi relatos, e aí assim, não são nem pessoas que vieram falar com a gente da nossa, aqui no consultório independente, mas colegas mesmo de profissão não falaram, nossa, 2020, que ano difícil, não consegui nada que esse ano, foi muito difícil, as coisas.
No entanto, para mim, para Fernanda, foi o contrário, assim. Completamente o Sim. contrário. A gente conseguiu alavancar no nosso consultório justamente no meio desse caos, assim. Então, acho que aprender ajuda você a sair da caixa, literalmente. Hum. Ajuda você a se manter, né? Você passar por circunstâncias difíceis, porque elas vão atingir, né? E assim, a gente fala bastante do micro, que é, paciente, né, ir embora, não ter mais consulta, essas coisas do micro, mas existem coisas que acontecem no macro que nos impactam muito. Então, Sim. você precisa ter a mente aberta, né? E saber que você precisa ter estratégias mesmo para todas as situações. Sim, do quanto que é exatamente isso, né? Não tem como uma pessoa, quando você sabe fazer, e é você quem está fazendo, é muito rápido, né? No sentido de que, bom, eu precisava ativar de novo a minha campanha, qual que é o perfil de paciente que eu quero, eu já sei o perfil que eu quero, eu já sei qual é o tipo de público, qual é o público que funciona, né? Qual que é o público que eu sinto prazer em atender, que eu gosto de atender. É muito mais rápido do que você ter que explicar isso para alguém, por exemplo, de uma agência, ou você ter que mudar o direcionamento das suas redes sociais ou do seu Instagram, né? Você tem uma liberdade muito maior, né? De falar, bom, agora eu vou usar essa estratégia, agora eu vou usar essa outra, agora eu quero focar nesse lugar, ou, não, eu quero, sei lá, fazer outra coisa, né? Agora eu quero fazer uma pausa porque eu decidi que eu vou engravidar, né? As coisas acontecem, a vida anda, né? E tem outros planos. Então, acho que isso é bastante importante, assim, porque dá realmente muito mais independência, né? Que é a grande proposta, né? Porque de nada adianta a gente falar, não, porque o quanto que as redes sociais não servia, porque você tinha que fazer uma série de publicações e um trabalho constante como criador de conteúdo, né? E não era isso que queria fazer. E aí, de repente, você tem um trabalho que depende de outra pessoa, né? Bom, se o cara do site fizer, se a pessoa que estiver cuidando da conta fizer, de novo, acaba caindo nessa coisa de estar com as mãos atadas. E de estar dependente, né? Dependente de um terceiro ou de uma situação terceira para conseguir fazer o seu consultório andar. E a ideia não é essa. Inclusive, a maioria dos profissionais que a gente tem tido contato tem demonstrado o quanto seria difícil depender de alguém, assim, nesse momento. Porque não tem esse valor de investimento tão alto para ficar investindo e investindo em profissionais, em especialistas e não sei o que, não sei o que lá, para poder se manter. Então, assim, às vezes a pessoa, você tá ali profissional, o valor que eu tenho para investir é, tipo assim, investir, aprender, porque depois eu preciso andar sozinho. Não dá para ficar dependendo de ninguém, senão eu não consigo me manter. E é isso mesmo, assim. O Sim. aprendizado, ele é fundamental. E que aprendizado é esse? É do seu planejamento, é de fazer o seu site, é de construir a sua campanha, de pensar estratégias para sua campanha, de entender os insights da sua campanha, porque é isso. Por mais que seja uma ferramenta, um sistema, você precisa entender a lógica. Porque quem vai lançar as Sim. estratégias é você. Quem vai dizer quando fazer uma campanha massiva de colocar mais dinheiro em menos dias é você. Quem vai dizer, não, agora eu preciso só manter é você. Quem vai pensar se a localidade está ok? Será que eu preciso mudar a localidade agora? Será que eu preciso mexer na renda? Será que eu preciso mexer na idade? É você que tem que pensar isso. Não tem outra pessoa. Então, assim, ter claro como é que vai ser esse consultório, que objetivos eu tenho para esse consultório, para poder montá-lo, nem sempre é uma tarefa simples, mas ela é necessária. Sim. Ela é Não, e necessária. acho que e que junta com tudo, né? É quase como se fosse um ciclo, né? E de como que vai ser, qual que vai ser a forma como você vai receber essas pessoas,
né? Se elas são condizentes com as pessoas que você tinha se planejado. E como que você mantém o seu consultório? Como que você deixa isso organizado? Porque dependendo de como você estiver mantendo o seu consultório, isso vai afetar o seu planejamento, vai ser outro planejamento, vai ser outra forma, porque, né, talvez num primeiro momento você esteja construindo, né, ou tenha você ainda deseja um grande número de pacientes, talvez num segundo momento as coisas já estejam um tanto mais estáveis, você quer ficar num público-alvo ou não, né, então só quem pode dizer isso é quem está vivendo, né, não tem como outra pessoa dizer. E além disso, eu acho que quando você tem esses conhecimentos, um ponto principal é a velocidade que você consegue fazer as coisas. Putz, essa região aqui não tá boa, não tá funcionando, as pessoas que estão vindo, nossa, estão muito perdidas, não estão interessadas, ou nossa, essa palavra-chave eu achei que eu ia arrasar nessa palavra-chave e não tô arrasando nada. As pessoas estão procurando mil coisas, gastei R$ 10 e, enfim, não tem nada a ver, ninguém está procurando alguma coisa que tenha a ver com isso aqui. Né? E é isso, assim, R$ 10 é muito pouco. Você gastar R$ 10 e você conseguir perceber e fazer um ajuste, né, é algo surreal, pensando que se uma outra pessoa estivesse cuidando da sua conta, né, porque ela estaria cuidando de muitas outras. E aí tem um acompanhamento periódico que não é igual quando é você com o seu dinheiro, né? Quando é você diariamente, né? Você sabe quando Uhum. você está rodando a campanha, de repente uma campanha com um pouco mais de grana, você vai ficar em cima, você vai olhar, você vai querer ver o que as pessoas estão pesquisando. Tá de acordo? Não tá de acordo? Precisa negativar alguma coisa? Precisa acionar alguma palavra-chave? Preciso mexer aqui na região? Preciso mexer na idade? O que não está funcionando direito? Você precisa saber. Você precisa olhar para poder, de fato, ter uma ferramenta que trabalha a seu favor. E isso não é lógico. Não é tão... Aliás, isso não é tão simples quanto as pessoas acharam que era, né? Assim, não é simples, eu vou fazer isso e vou tirar de letra. Não necessariamente, assim, precisa aprender, precisa estar disposto a aprender isso, entender. É um outro universo, gente, porque é isso, né? A gente não é um universo impossível de forma alguma, senão, né? Eu e Fernanda estamos aqui para dizer que não é, nós vivemos isso, mas é outra coisa. E eu acho que é se colocar nessa posição de entender, poxa, é outra coisa. Eu não aprendi isso na faculdade, eu não aprendi isso em lugar nenhum. Então eu preciso parar aqui e aprender sobre isso. Total. E eu acho que às vezes, mesmo no processo de aprendizado, a gente às vezes se propõe a falar, não, eu vou aprender sobre isso. E você vai fazer um curso, às vezes você recebe uma enxurrada de informações que não te servem, né? Vou fazer um curso Introdução para Google Ads. Aula 3, como que você faz para anunciar os seus produtos no YouTube? E aí você fala, meu Deus, mas eu nem tenho produto, eu tenho um produto, eu faço atendimento no YouTube, então eu vou ter que fazer um vídeo, mas eu não queria fazer vídeo, mas então para que eu tô vendo isso? Não, então pula essa aula. Então como que você faz para colocar o seu diferente catálogo no shopping do Google? Você fala, putz, mas eu não tenho catálogo, eu não tenho produto físico, que catálogo? Né? Pula a aula 6. Enfim, então, às vezes a gente acaba recebendo uma série de informações, né? E você fala assim, não, então eu vou ficar expert em Google Ads, né? É isso. Então, beleza, vou aprender. Às vezes você vai ter acesso a muitas informações que nem servem, né? E é isso. A grande questão é como que você combina tudo que a plataforma pode te oferecer com as suas estratégias e com o que faz sentido para você. E como que você faz essa lógica? Né? Porque não é uma lógica que a gente muitas vezes está acostumado. Normalmente a lógica que a gente está acostumado é como que eu conduzo o atendimento, como eu construo um caso clínico, quais que são os procedimentos que eu tenho que fazer, que é grande parte do nosso trabalho, né? Mas não só. Exatamente, exatamente. E isso causa algumas confusões, né? A gente, inclusive, recebe alguns, né, mentorandos que às vezes ficam meio perdidos, assim, nessa enxurrada de informação. Alguns que são mais, assim, de querer estudar mesmo essa coisa do marketing digital, que tava tentando, né? Tá todo mundo tentando aqui.
E às vezes vem com essas confusões, né? Tipo, ah, não, então calma, eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido. Eu tenho que ficar alimentando meu site. Eu tenho que fazer, então, vários textos para o meu site, porque meu site precisa dessa rotatividade, com a mesma lógica da rede social, assim. Que assim, Uhum. tem essa questão do site, é bacana você ter um texto lá, é bacana você colocar uns textos de vez em quando, mas assim, você não precisa ficar fazendo isso o tempo todo. Não é esse seu trabalho, né? E É assim, e outra aí as lógicas, lógica. e aí as lógicas elas começam a se confundir, porque você está aprendendo num lugar que está te ensinando uma coisa que é muito mais ampla, que é outra coisa, assim, que não é a proposta do que você quer, né? E assim, a gente entende que às vezes, nossa, achei uma solução, deixa eu correr atrás aqui e tal. Mas eu acho que a gente veio falar sobre isso justamente porque ninguém fala, né? Ninguém tá falando, ninguém passou por isso. Eu acho que tem isso também, né? A gente passou por isso, a gente viveu essa dor e encontrou uma solução para essa mesma dor, né? Então, acho que tem muito dessa questão também, de que a gente viveu esse processo. Não é uma coisa que... Nós não somos especialistas em marketing, né? Não se trata disso. A gente... Nós Sim, somos psicólogas que viveram um processo e que entenderam que, poxa vida, muita gente pode viver. Muita gente vai conseguir aprender isso, né? Muita gente consegue trilhar esse caminho. sim. E que tem um método que é comum, né? Que é de estratégia, que é de planejamento, que é de lógica, que é de organização mesmo, para conseguir alcançar esse objetivo. Sim. Que é saber recepcionar, né, essas pessoas. Enfim, a gente vai falar bastante agora sobre o método independente, sobre o que são esses pontos que a gente acredita que é importante para que você construa. Assim, nos próximos meses a gente vai falar sobre isso. Sim, E eu acho que hoje é importante entender essa questão de que não, uma é um campanha, ela conjunto. não basta. É um conjunto de coisas, né? Um conjunto de Sim. procedimentos, de processos para você chegar lá. Ah, e quando a gente fala assim, parece até que é uma coisa muito demorada, né? E muito extensa. Não é, gente, não é assim. Dá para Sim, entender. São várias informações diferentes, são, né? Que exigem um certo processamento, exige, mas é ok, dá para fazer, tá? Tá tudo bem. sim. E eu acho que é isso, assim, quando a gente consegue se organizar, a gente consegue fazer muito mais coisas, né? Numa velocidade muito maior. A Laura mandou uma pergunta aqui falando como que ela faz para conseguir um site grátis. Laura, tem uma série de plataformas que elas oferecem essa versão gratuita. A gente particularmente recomenda o Wix, porque ele tem uma série de funcionalidades e, enfim, templates que você já consegue usar e, né, fazer o seu site já meio caminho andado, então você não sai de uma página completamente em branco, né? Ele faz algumas perguntas de, bom, o que você está oferecendo, qual que é o seu tipo de serviço, para que vai ser essa página, e ele te dá algumas opções de estilo, então você consegue, né, já começar um pouco à frente, e é uma opção gratuita. Então fica aí a recomendação do Wix, mas tem outras plataformas que também fazem esse tipo de serviço. Sim, O Wix se escreve W-I-X, enfim, às vezes é um pouco diferente. isso aí. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu rodar aqui Olha, porque que eu eu não tô vendo acompanhei. aqui, eu acho que não. A Tá. Audrey passou aqui para dar um oi, Oi, mas Aldre! foi. Joia. Eu acho que hoje era um pouco isso que a gente queria passar, do quanto que tem, né, a questão da campanha, ela envolve esse conjunto,
Não é um milagre ou uma coisa de falar assim, então beleza, é só eu colocar um dinheiro lá e eu pensar, né, em quais são as minhas palavras-chave e quais são as minhas palavras negativas e beleza, vou cobrar R$ 300 a sessão e tá ótimo, tá tudo lindo. Não é assim, né? Tem um conjunto de coisas. Isso mesmo, Gisele, Wix, arrasou. Obrigada. Obrigada. E é isso, né? Tem um conjunto de coisas que é importante de planejar, de criar sua estratégia, de conseguir fazer um site que seja um site condizente com a proposta de planejamento que você tenha, né? De você conseguir fazer uma recepção de pacientes que também seja condizente com a proposta de planejamento, com a proposta da estratégia que você está usando, e conseguir manter esse consultório para conseguir crescer, né? Porque essa é a grande proposta, né? Da gente conseguir crescer para conseguir ter essa independência. Exatamente. Não E se só das manter. outras pessoas, mas também financeira, né? Sim, exatamente. Nossa, acho que principalmente, né? Muitos profissionais da área da saúde trazem essa dor, né? De como é que eu faço para montar e manter, né? Não é só montar. Porque às vezes montar tem época que você recebe de repente mais indicações, né? Seu consultório já está mais ok, mas tem época que a coisa cai, né? Assim, desce ladeira abaixo. E como é que eu faço para manter isso? E é isso, né? Assim, Google Ads não é santo milagreiro, gente. Acho que esse é o recado de hoje, assim, não é, tá? Tem várias coisas para se pensar antes e depois, para justamente aprender a manter e ser autônomo. Acho que esse é o objetivo maior. Autonomia enquanto profissional. Até para poder se preocupar com outras coisas, né? Poder ter tempo para fazer outras coisas, que não só trabalhar, enfim. Acho que era um pouco isso que a gente queria discutir na live de hoje. A gente vai voltar a fazer essas lives mais periódicas, né? Toda semana, para trazer um conteúdo novo para vocês, para conseguir aprofundar. Semana que vem também acho que vão ter outras novidades por aí. Mas a gente vai mantendo vocês informados, não se preocupem. É isso aí, pessoal. Então, até semana que vem, com mais conteúdos para vocês, com mais do método independente, né? A gente vai falar bastante sobre isso nesses meses, vai trazer coisas novas, então fiquem ligados que estamos sempre por aqui. E se vocês tiverem mais perguntas, se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer coisa, manda pra gente por direct, a gente tá sempre por aí, sempre respondendo, sempre falando com vocês, sempre disponíveis. Mesmo quando a gente não fica aparecendo nos stories, a gente não aparece muito, mas a gente está sempre por aqui, então pode mandar mensagem, pode perguntar, que a gente faz de tudo para responder todo mundo, tá bom? Sim, Um beijo, sim. pessoal, e até Um beijo, semana que gente. vem. Boa noite. Boa noite, Tchau, tchau, tchau. tchau.